O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, e a vós que estáis nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Também quem nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores e pelos celulares, você que está no seu local de trabalho, de estudo, você que está em algum dos eventos do Círio de Nazaré. Nós hoje estamos na antevéspera do Círio de Nazaré. E há um mês que nós nos preparamos com as peregrinações e romarias por toda a grande Belém para esse momento tão maravilhoso que é o Círio de Nazaré, que mobiliza não só a capital e a sua zona metropolitana, como todo o estado do Pará, e que repercute no Brasil e no mundo. E hoje, especialmente, nós estamos fazendo esta noite de adoração ao Santíssimo Sacramento, no Círio, como um dos eventos preparatórios para o Círio de Nazaré, pedindo ao Senhor que nos conceda um feliz e santo Círio, na maior paz e harmonia possível, e que o Senhor envie os seus anjos para expulsar da nossa presença os seus arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, e toda a milícia celeste, para expulsar da nossa presença todo espírito maléfico e demoníaco que venha trazer a cisânia, a discórdia, toda sorte de malefícios e sortilégios, que eles não empanem a festa da Mãe de Deus, da Rainha da Amazônia, da Mãe de Misericórdia. E hoje, caríssimos irmãos, a igreja comemora a festa de Nossa Senhora do Rosário, também chamada de Nossa Senhora das Vitórias. E esta festa foi estendida pelo Papa Pio V para toda a igreja.
no ano de 1572, 7 de outubro de 1572. Naquele momento, em comemoração à grande vitória que a cristandade obteve no ano anterior, no dia 7 de outubro de 1571. Talvez para muitos passe desapercebido que houve talvez uma das maiores batalhas navais da história, nesta localidade chamada de Lepanto, lá na Grécia. E qual foi a motivação desta batalha? E o que tem Nossa Senhora e o Santo Rosário a ver com esta batalha? Meus irmãos, há cerca de 500 anos atrás, a Europa cristã estava enfrentando o poderio dos turcos muçulmanos, também chamados otomanos. E eles haviam organizado uma frota de mais de 251 navios de guerra para lançar contra as nações cristãs. O pânico com esta notícia foi grande. Não fazia nem pouco mais de 100 anos que eles haviam tomado Constantinopla, que eles chamam de Istambul, e tinham transformado uma das maiores joias da cristandade, a Basílica Catedral de Santa Sofia, em mesquita, e tinham praticamente varrido o cristianismo do Oriente e oprimiam os cristãos na Grécia e adjacências. E o seu grande objetivo era se lançar sobre a Europa cristã, varrendo o cristianismo da face da terra, acabando com a religião cristã. Isso significa, minha gente, massacre dos cristãos. E enquanto isso não acontecia, eles lançavam um raid diário aos portos da Itália, da França, da Espanha, de Portugal, até mesmo da Inglaterra, onde eles pirateavam e saqueavam as populações, os povoados cristãos, matando os homens, levando os sobreviventes para vender como escravos, violando as mulheres e levando as crianças para serem vendidas como escravos dos muçulmanos. E nos nossos dias em que nós vemos essa ameaça islâmica pairando de novo sobre a cristandade, é bom recordar que no passado os nossos irmãos tiveram que tomar em armas para defender a vida dos inocentes. E o Papa Pio V procurou de um tudo conciliar as nações cristãs para fazer frente a este perigo. Foi constituída a chamada Santa Liga, que reuniu Espanha e, por via de consequência, naquela época, Portugal e o Brasil, porque nós estávamos sob domínio da coroa espanhola, naquela altura, Áustria, os estados pontifícios, Veneza, Malta, que se uniram para organizar uma frota e um exército para combater a ameaça muçulmana, minha gente. Era uma coisa gravíssima. Você vê, se um homem-bomba daquele já faz uma desgraça, agora imagine um exército com uma frota de 250 mil navios de guerra e 81.900 homens. Você sabe o que é isso? E o constante saque que os turcos muçulmanos faziam às povoações cristãs, ainda hoje, o grito de alarme na Itália é: Mama, li turchi! Mamãe, os turcos! Ainda hoje é o grito de alarme. E por muito tempo entre nós foi: tem Moro na costa. Ou seja, piratas muçulmanos prontos para atacar as populações cristãs. E, além de mobilizar
uma armada, uma frota para enfrentar esta ameaça e um exército. Sua Santidade, o Papa Pio V, convocou todo o povo cristão para uma jornada de orações, como nós diríamos nos nossos dias. E convocou a todos a rezar pelo bom sucesso das armas cristãs com o Santo Rosário na mão. E cada soldado da armada cristã foi convidado a levar um rosário para rezar e defender. Então, apelou-se para a Santa Mãe de Deus, para que ela intercedesse junto a Jesus Cristo, para que não acontecesse com a Basílica de São Pedro o que havia acontecido há menos de 100 anos com a Basílica de Santa Sofia, para que os muçulmanos não entrassem a cavalo e profanassem a casa de Deus, encerrando a celebração da Eucaristia e matando ou escravizando o povo cristão. Meus irmãos, foi uma dura batalha que foi travada com as armas brancas, ou seja, com espadas, com lanças, com fogo, com canhões, com barcos, com navios. E apesar da frota muçulmana ser muito maior e mais potente, era a mais poderosa marinha da época. Pela intercessão da Virgem Santíssima, esta ameaça foi derrotada e foi quebrado o poder naval dos turcos muçulmanos. Nunca mais, até o dia de hoje, os muçulmanos conseguiram formar uma frota naval tão poderosa. Tudo graças à oração. Nós ouvimos na primeira leitura que Maria estava lá no cenáculo com os apóstolos, orando para o bom sucesso da missão evangelizadora da igreja. A Mãe de Deus ora por nós, meus irmãos e minhas irmãs, não só naquela época, mas também lá no céu. E hoje, Maria vela por nós, os seus filhos. Por isso que o rosário é a grande arma. A oração, que muitos desprezam, mas pela oração do povo cristão, liderado pelo Santo Padre, com jejuns, com orações, com penitências, com a reza do Santo Rosário, com a recitação do Santo Terço, a frota cristã obteve esta vitória estupenda. Seria comparável o quê? Imagine se toda a frota americana estivesse no litoral do Pará para tomar a Amazônia. Como nós poderíamos enfrentar tal poderio? Vocês imaginam uma coisa dessas? Pois então, meus irmãos, só com a oração e o poder de Deus e a disposição nossa para lutar, porque Jesus precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a orar e a lutar em defesa da vida dos seus irmãos, de dar a vida como os nossos antepassados na fé fizeram, como aqueles 68 mil marinheiros e soldados, entre servos, presos, marinheiros, soldados, comerciantes, nobres. Sim, porque o próprio irmão do rei de Espanha foi dado o comando desta armada cristã, João da Áustria. E todos eles, arriscando a própria vida, todos os recursos que eles tinham, não mediram esforços para livrar o povo cristão dessa grande ameaça. Nós vimos há alguns anos atrás que quando o Papa Bento XVI, o Pontífice Emérito, alertava sobre a questão dos muçulmanos, muitos caíram em cima dele. Mas nós estamos vendo aí que ele estava certo. A história deu razão. Agora o Santo Papa Francisco tenta, com o recurso do diálogo, da palavra e da oração, afastar o perigo do jihadismo muçulmano, que graças a Deus está bem longe de nós, mas que nem por isso deixa de nos afetar, porque afeta nossos irmãos que estão no Iraque e na Síria. Enquanto nós hoje comemoramos
o Círio de Nazaré, levantemos a nossa voz e peçamos à Mãe Santíssima que, assim como intercedeu pelo bom sucesso das armas cristãs no passado, dê força ao Santo Padre, Papa Francisco, gloriosamente reinante, para conseguir mobilizar os poderes, as nações, os governantes, para barrar, para parar este perigo, para que o povo cristão, e não só o povo cristão, mas toda a humanidade seja poupada de um massacre terrível. Meus irmãos, lembremos que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Maomé diz que Deus não é pai de ninguém. E quem o chamar de Pai, ele manda que seja, no mínimo, chibateado, para não dizer que pode acontecer coisas até piores. Então Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai e faz de Maria nossa mãe, mãe intercessora, mãe medianeira, mãe que pede dia e noite pela segurança dos seus filhos a Deus Pai Todo-Poderoso. E também ela pede para nós nas nossas lutas pessoais e individuais. Mas nós precisamos nos armar pela oração. Porque quando houve este grande livramento, o Senado de Veneza mandou pintar um quadro que representava essa batalha, a Batalha de Lepanto, e colocou a seguinte frase: non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rusari Victoris nos fecit, em latim naturalmente, que traduzido significa: nem as tropas, nem as armas, nem os comandantes, mas a Virgem Maria do Rosário é que nos deu a vitória. As armas cristãs, em menor número, em menor potência, com organização precária, conseguiram esta vitória, porque a Mãe de Deus e toda a Santa Igreja intercediam para que houvesse este bom sucesso. Meus irmãos, a oração de uma mãe mantém os seus filhos de pé. Então vós que sois mães, deveis fazer como Maria Santíssima, orar sem cessar para que seus filhos se mantenham de pé. E vós que sois pais também, viu? Vós que sois pais deveis orar para os seus filhos, os avós, os tios, todos, para que nós possamos vencer todas as ameaças que pairam sobre a igreja. E no nosso meio nós enfrentamos muitas. Nós enfrentamos a apostasia de muitos que abandonam a fé da igreja e vão em busca das seitas. Nós enfrentamos as agendas do marxismo cultural, aborto, eutanásia, ideologia de gênero. Nós enfrentamos o tráfico de pessoas. Nós enfrentamos a indústria da prostituição e da pornografia. Nós enfrentamos a indústria da droga. Nós enfrentamos a indústria armamentista, meus irmãos e minhas irmãs. Humanamente, qual é a chance que nós temos contra eles? Nenhuma. A mesma chance que a armada cristã tinha em Lepanto. Humanamente falando, só a derrota. Mas, com a oração da Mãe de Deus e de toda a Santa Igreja, o Senhor nos concede a vitória, porque Jesus disse que Pedro é a pedra sobre a qual ele ergueria a igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O sumo pontífice é a pedra, é Pedro hoje, e a sua fé confirma a nossa, e sustenta a nossa luta contra as forças infernais. Meus irmãos e minhas irmãs,
Não vamos ter medo. Vamos fazer como os nossos antepassados na fé, que tiveram coragem, que subiram naqueles barcos, praticamente armados, só com o Santo Terço, obtiveram esta grande vitória. Porque Jesus disse: coragem, eu venci o mundo e estou convosco até o fim dos tempos. Meus irmãos, nós precisamos dessa mesma disposição, dessa mesma coragem para enfrentar aquilo que nos escraviza nos dias de hoje. Você, na sua vida pessoal, você precisa se armar com a oração para enfrentar as tentações da luxúria, as tentações da droga, as tentações da jogatina, as tentações do mundo. Precisa da arma do rosário, do texto, da oração, da Eucaristia, da confissão, para derrotar a cisânia, a inveja, o derrotismo, o desânimo, para enfrentar Satanás que fica te colocando ideias derrotistas na tua cabeça, que tu não tem mais condições de te livrar deste pecado, que tu és escravo do pecado e vai continuar, que tu não tem jeito, que tu és pau torto e até a tua cinza será de banda. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o vitorioso, Jesus é o Senhor. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim. Você acredita que Maria Santíssima está intercedendo por você? Sim. Você acredita que Maria Santíssima está intercedendo pela igreja? Sim. Você acredita que a oração, que a nossa oração, a oração da igreja, faz o inferno tremer? Sim. Você que está em casa também, vamos responder com os nossos irmãos, não é? Só eles? Vamos fazer bonito? Porque só os irmãos de casa estão acreditando, vocês não estão? Ave Maria? Como é que vocês querem enfrentar as forças do inferno com essa moleza? Vocês acreditam que Jesus é o vencedor? Sim. Que a oração de Maria nos fortalece? Sim. Que a oração do Santo Padre, o Papa, mantém a igreja de pé? E que não há poder neste mundo que possa derrotar os filhos de Deus? Glória a Jesus, aplauda Jesus.